Olá, alunos! Agora a gente vai fazer a correção dos exercícios que foram passados sobre dízima periódica. Então, o primeiro exercício no caderno eu pedi para obter a fração geratriz das seguintes frações: 0,3333, 0,585858, 7,132, 132, 132. Então, na primeira, 0,3333. A parte periódica é o 3, então eu vou colocar o 3 no numerador. E tem apenas um algarismo que se repete, que é o 3. Então, no denominador vai ter o 9. Então, vai ficar a fração 3 nonos. A dízima periódica 0,58, 58, 58. A parte periódica é 58. Então, coloco 58 aqui no numerador. E eu reparo que eu tenho dois algarismos que se repetem. Então, 99. Então, eu coloco 9 para cada um dos algarismos que se repete. A dízima 7,132, 132, 132, ela tem uma parte inteira e uma parte periódica. Então, eu vou separar. Vai ser 7 mais a parte periódica. Então, a parte periódica, ela é 132 no numerador, porque é o período, e 9 para cada um dos algarismos do meu período. Então, 132 dividido por 999. Isso aqui é uma soma com o denominador, então eu preciso calcular o MMC. Coloco 1 aqui embaixo do 7 e calculo o MMC entre 1 e 199. Não, 999. O MMC é 999. Então, eu faço 999 vezes o 7, 6.993, mais 1 vezes 132. Então, vai ficar o próprio 132. Efetuando a soma, 7.125 sobre 999, que dá para simplificar. Dá 2.375 sobre 333 avos. Outro exercício que eu pedi, também para calcular a fração geratriz de 0,18888, que tem uma parte não periódica e uma parte periódica. 0,2311 também, que é outra dízima composta. E 0,17, não, 171, 35, 35, 35, que também tem uma parte não periódica e uma parte periódica. Então, vamos analisar aqui a primeira. O anteperíodo é 1 e o período é 8. Então, eu vou fazer 18, que é o anteperíodo e o período, menos o anteperíodo, que é 1, sobre 90. Por quê? 9, porque o meu período tem apenas um algarismo. E 0, porque o meu anteperíodo tem apenas um algarismo. Então, eu vou repetir. O período e o anteperíodo, período e o anteperíodo, então forma 19, menos o anteperíodo, 1, sobre 90 avos, por quê? 9, porque eu tenho um algarismo que se repete, e 0, porque eu tenho um algarismo do anteperíodo. Então, vai ficar 18 menos 1 sobre 90 avos. 17 90 avos. Já no exercício em que pede para calcular a dízima periódica de 0,2311, eu vou fazer o período com o anteperíodo. Dá 231, porque o meu anteperíodo é 23 e o meu período é 1. Então, 231. Menos o anteperíodo, 23, sobre 900. O 9, porque o período tem 1,
e 2 zeros, porque o anteperíodo tem 2 algarismos antes do período. Então, fica 208 sobre 900. Simplificando por 2, 104 sobre 450. E simplificando por 2 de novo, 52 sobre 225. O último exercício, última letra desse primeiro exercício. 0,17135, não, 0,171 35 35 35. Anteperíodo 171 e período 35. Ó, é o 35 que se repete. E o anteperíodo 171. Então, eu vou formar um número pelo anteperíodo com o período. Dá o número 17.135. Menos só o anteperíodo. Ó, 171. Sobre 99.000. Por quê? Meu período tem 2 algarismos. Então, aqui, 2 noves. E o anteperíodo tem 3 algarismos. Então, aqui, 3 zeros. Então, vai ficar 16.000, fazendo essa subtração, 16.964 sobre 99.000. Vamos, então, agora ao exercício da apostila. Lembrando que era para vocês tentarem primeiro fazer sozinhos, né? Sem ver o resultado. No exercício 36, pede para calcular a raiz da dízima 1,777. Então, vamos resolver essa dízima aqui, ó, dentro da raiz primeiro. Vamos primeiro resolver o que está dentro da raiz. A dízima 1,777 pode ser separada em 1 mais 0,777. Essa dízima aqui, ó, o que eu faço? O período, ela é uma dízima simples. O período é 7, coloco 7 aqui no numerador e o 9 no denominador. O período tem apenas um algarismo. Então, fica 1 mais 7 nomes. Vou calcular um MMC, hein? O MMC entre 1 e 9 é 9. Então, vai ficar 9 mais 7 sobre 9, que é o MMC. Vai ficar 16 nonos. 16 nonos é uma raiz que eu sei calcular. Vai ser a raiz de 16 sobre a raiz de 9, que dá 4 terços. 4 terços não está na sua resposta de múltipla escolha. Então, você tem que calcular. 4 dividido por 3, ó, 4 dividido por 3 dá dízima 1,333. Então, essa é a sua resposta da múltipla escolha, tá? Atenção nesse exercício. Ele tem a simplicidade, ó, da dízima periódica simples, para você extrair uma raiz exata, que você sabe extrair essa raiz, mas depois você tem que voltar e calcular a dízima em decimal, tá? O outro exercício proposto é o 37. Calcular a soma dessas duas dízimas, né? Uma dízima periódica simples e uma dízima periódica com uma parte não periódica, que é uma parte composta. Então, a gente vai separar. Vai calcular primeiro a fração geratriz dessa dízima e depois a fração geratriz da outra dízima e fazer o resultado das duas, né? Somar uma fração com outra fração, que somar frações a gente sabe somar. Bem, então, a dízima 0,2222 é a dízima simples. O 2 fica no numerador, porque ele é o período. E o meu denominador vai ter apenas um 9, porque eu tenho apenas um algarismo no meu
numerador. Então, a fração geratriz de 0,222 é 2 nonos. Já essa daqui é a dízima composta, 0,2333. Então, eu vou fazer um número composto pelo período com o anteperíodo. Então, o anteperíodo é 2 e o período é 3. Então, vai ficar 23. Menos o anteperíodo, que é 2. Sobre 90. Por que 90? 9, porque o meu período tem apenas um algarismo. E 0, porque o meu anteperíodo tem apenas um algarismo. Então, sobre 90. 23 menos 2, 21 sobre 90. Então, a soma é 2 nonos mais 21 90avos. Então, a soma dessas duas dízimas é a soma dessas duas frações. Porque eu não posso somar dízimas infinitas. O que eu posso somar são frações. Essas duas frações, elas não têm o mesmo denominador. Então, novamente, eu tenho que calcular o MMC. Entre 90 e 9, o MMC é 90. Então, 90 dividido por 90 dá 1 vezes 21, 21. 90 dividido por 9 dá 10 vezes 2, 20. 20 mais 21, 41 90avos. Esse é o resultado desta soma. Bem, eu espero que vocês tenham tido aproveitamento. Se precisar de alguma coisa, vocês repitam o vídeo e coloque o comentário no mural que eu faço, tiro a dúvida de vocês. Um abraço, fique com Deus.